Bom dia, Felipe. Bom dia. Estava na luta aqui para entrar. Não queriam deixar eu entrar. Ai, peguei notebook, computador, tudo, mas agora foi. Deu certo. Era alguma atualização aqui que não estava permitindo que eu entrasse. Queridos, aula cheia, mais de 100 pessoas. Bom dia a todos. Desculpa o atraso aqui, realmente a tecnologia ela ajuda, mas nem sempre. Bom dia. Mas deu tudo certo. Bom, as perguntinhas, então, como a gente fez nas aulas anteriores, vocês podem ir botando no chat, né? E em decorrência do tempo aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou passando a matéria, então, para vocês, passando o assunto, e depois, na meia hora, no final, eu abro para perguntas, e as perguntas que estão no chat a gente vai esclarecendo também. Só para a gente não perder mais muito tempo em relação ao conteúdo de aula. Mas na aula anterior, então, na quinta-feira passada, a gente estava falando de enquadramento por categoria profissional. A gente terminou falando dos enquadramentos por presunção de nocividade, periculosidade, penosidade. Então, a atividade do professor, o legislador entendia que era penosa, e realmente eu concordo, é penosa, né, para crianças, imagina. Ensino médio, crianças, enfim. Motorista de caminhão, então tem uma série de categorias que são enquadráveis por categoria profissional. O INSS, como eu falei para vocês, ele só vai considerar o enquadramento por categoria profissional se a atividade está devidamente prevista nos anexos dos decretos 53.83164 e 83.80 de 79. Na verdade, ele vai trazer lá na portaria de IRBEM 991, no anexo 3, um rol das categorias que enquadram por categoria profissional. Então, o INSS ele é bem restritivo para a aposentadoria especial, como a gente já tem visto, né? Ele é muito restritivo. Dificilmente vamos conseguir enquadramento no INSS. Por categoria profissional, às vezes o servidor enquadra, quando não tiver nenhuma divergência de informação da nomenclatura da atividade para aquelas previstas na portaria de IRBEM. E sob condições especiais, é comum o INSS enquadrar até 31/12/2003. A partir de 1º de janeiro de 2004, com o advento da norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro, o INSS passou a ter uma rigidez muito grande na análise desses períodos e acaba não enquadrando sob condições especiais. E na aula de hoje, então, a gente vai tratar sobre laudo técnico ambiental. Então, a gente viu a nossa linha do tempo até 28/4/95. Agora, a gente pula para 96, para quando passou a ser exigido laudo técnico ambiental. Na verdade, o laudo técnico ambiental ele passou a ser exigido para todos os agentes nocivos. Para o agente ruído e para o calor, sempre foi necessário um laudo técnico, porque precisava sempre da aferição para verificar a intensidade desses agentes. Assinam a lista, né? Tem a lista de presença que está aqui nos comentários. Se vocês puderem assinar para certificação também, lembrem de assinar. Eu vou compartilhar o material aqui com vocês. Aqui já está abrindo. E foi exatamente aqui que a gente parou, então, na aula anterior. No laudo técnico ambiental. Então, como a gente já falou nas aulas anteriores, para o laudo técnico ambiental, esse laudo técnico, a própria lei 8.213 de 91, ela vai disciplinar que, para a elaboração do laudo técnico ambiental, há necessidade de que seja elaborado por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, tem que ser esses dois profissionais que assinam o laudo técnico, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Se no laudo tiver embaixo um número bem grandão, necessariamente não é um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, vai ser um técnico de segurança do trabalho que elaborou esse laudo. E por que isso pode acontecer? Para fins trabalhistas, o antigo PCMSO, que teve vigente até dezembro de 2022, por exemplo, ele poderia ser elaborado por um técnico de segurança do trabalho. O PCMSO, que são laudos de prevenção de riscos ambientais, poderia ser elaborado por um técnico de segurança do trabalho, porque para fins trabalhistas, adicional de insalubridade, por exemplo,
Pode ser um laudo elaborado por técnico. Então, é comum, às vezes, as empresas contratarem técnico de segurança do trabalho para elaborar os laudos. O problema é que esses laudos, para fins previdenciários, não têm validade. O INSS não vai aceitar, o CRPS não vai aceitar, que é o Tribunal Administrativo, e judicialmente também não vai conseguir efeito nenhum com esse laudo técnico, se foi produzido por um técnico de segurança do trabalho. Então, é um problema. E, normalmente, a gente recebe muitos formulários PPPs assinados lá como responsável técnico, né? Lá em cima, responsável técnico, tem lá a indicação de que se trata de um técnico de segurança do trabalho. Então, no PPP tem que ter o número do CRM, tem que estar a indicação do CRM, por ser um médico do trabalho, ou do CREA, por ser um engenheiro de segurança do trabalho. Ainda mais, o INSS exige que tenha anotação técnica, porque não basta ser um médico e não basta ser um engenheiro, tem que ser um médico do trabalho e um engenheiro de segurança do trabalho. Então, teria que ter um número da anotação técnica referente à averbação lá no CRM de que é um médico do trabalho e no CREA, que é um engenheiro de segurança do trabalho. E o que o servidor do INSS vai fazer? Ele vai lá atrás do PPP, onde está responsável pelos registros ambientais. Lá é a pessoa que assinou o laudo técnico, que elaborou o laudo técnico ambiental. O servidor do INSS vai entrar no site do CRM, vai entrar no site do CREA para verificar se realmente aquele médico, aquele engenheiro do trabalho, ele era habilitado à época para emitir esse laudo. Então, faz essa análise. E o que é muito comum, viu? A empresa lá atrás, no período do responsável pelos registros ambientais, está lá período no formato dia, mês e ano, o nome da pessoa, que é o responsável, o número de CPF, hoje, antes era NIT, agora é o CPF, e o número da inscrição dele, que dá a habilitação dele como médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. E, normalmente, no período, a empresa coloca o período que o segurado trabalhou. E não é o período que o segurado trabalhou. Vamos supor que ele trabalhou de 1970 a 1990. E o laudo técnico só foi elaborado em 1998. A gente vai ver que o laudo técnico extemporâneo, elaborado em período anterior ou posterior ao período trabalhado pelo segurado, é válido para fazer prova. Pode. O problema são essas inserções de informações no PPP. Porque uma vez que não coloca o período do responsável pelos registros ambientais, que período seria esse? A data da elaboração desses laudos. Se não está lá o período das datas, o que pode acontecer? Vamos supor que ele trabalhou de 1970 a 1990, como eu dei como exemplo. E o laudo é de 98. E lá no PPP, responsável pelos registros ambientais, a empresa coloca 1970 a 1990. E quando o INSS vai verificar no CRM, vai verificar que ele só tinha o CRM a partir de 1997. Ele não tinha nem CRM em 1970 a 1990. Então, o que o INSS vai dizer? Não, mas esse médico não é nem habilitado para fazer um laudo técnico ambiental. E, na verdade, o que foi ali foi um preenchimento errado do PPP. Em vez de colocar o período do responsável, colocou o período trabalhado. E isso é muito recorrente, acontece, sim, com muita frequência. Então, é muito importante que vocês saibam também avaliar e analisar o formulário PPP se ele está devidamente preenchido. Lá no portal da IN, é portal.in.inss.gov.br. Além de ter a instrução normativa do INSS, consultem sempre a instrução normativa número 128 de 2022 do INSS por lá. Consultem as portarias de IRBEM também por esse portal, porque eles estão sempre atualizados. Cuidado com o que vocês pesquisam no Google, que a instrução vai estar desatualizada, lá ele é atualizado. E também tem um formulário de PPP, tem todos os anexos preenchíveis em formato de Word. Então, tem o formulário de justificação administrativa, que é a de oitiva de testemunhas, tem o formulário da autodeclaração de segurado especial, que hoje pode ser feito pelo sistema em aposentadoria, salário maternidade, mas para os outros benefícios vai precisar da autodeclaração. E tem o formulário de PPP também, que é preenchível. E no formulário de PPP, eu não lembro o anexo agora, mas vai ser depois do anexo 10, entre o anexo 10 e o anexo 13, que é o formulário do PPP, junto, embaixo, tem instruções de preenchimento do PPP. E lá ele traz informação de campo a campo como tem que ser preenchido o PPP.
Então, na dúvida se o PPP está feito de forma adequada ou foi preenchido de forma errada, vai lá nas instruções de preenchimento do PPP, que está anexo ao PPP na instrução normativa, e onde é que você acessa portal in.nss.gov.br. E por quê? Porque se você verificar que o PPP está preenchido com alguma informação errada, você já manda um e-mail para a empresa pedindo para ela retificar as informações, corrigir as informações conforme a instrução de preenchimento de PPP que o INSS exige. O INSS tem competência para exigir como deve ser preenchido o PPP. O INSS tem a competência de exigir as alterações e inventar alterações na formulação do PPP. Então, ele tem essa competência. Então, se eu levo para o CRPS um PPP mal preenchido, ainda que é o INSS que deu o modelo, pode ser que não seja enquadrado. Se eu levo para o judiciário com falta de informação, principalmente juizado especial federal, como a gente já falou, muito possivelmente também não vai ser enquadrado. Então, é muito importante agora que a gente vai começar a tratar das provas em aposentadoria especial, que um processo esteja bem elaborado, bem instruído, para depois eu fazer o requerimento no INSS, se possível, né, se o segurado não for lá fazer sozinho, para depois eu fazer um recurso administrativo e depois judicializar se necessário. Então, quando a gente fala de aposentadoria especial, é uma prova técnica muito complexa. É importante fazer uma análise antes, para garantir que esses períodos sejam enquadrados. Porque quando você leva um PPP ruim para o INSS, com informações erradas, depois, para desconstituir essa prova que você fez contra o seu segurado, ou que ele fez contra ele mesmo, é um trabalho. Para o INSS desconstituir, para o tribunal desconstituir, e depois no judiciário também. Bom, a gente vai falar também sobre PPP e sobre formulários técnicos. E no laudo técnico ambiental, então, é a partir de 14 de outubro de 96, para todos os agentes. Se lá for, por exemplo, no PPP, exposição a agentes biológicos, e tiver responsável técnico pelos registros ambientais lá atrás do PPP, a partir de 18 de outubro de 96, ou 14 de outubro de 96, é um laudo técnico extemporâneo. Terá problema? Não. Porque além de ser aceito o laudo extemporâneo, não se exigia laudo técnico naquela época. Então, como é que o hospital teria um laudo técnico de 1992, 1993, se não era exigido? Então, é claro que esses laudos serão extemporâneos. E não raras vezes a perícia médica do INSS não enquadra, dizendo que à época não tinha laudo técnico, sendo que a própria instrução normativa do INSS aceita. Bom, depois passou-se a exigir a comprovação, então, mediante formulário, a partir de 96, né, emitido pela empresa o seu proposto com base em laudo técnico expedido por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Então, vejam que os formulários antigos, tinham formulários antigos que eram exigidos. Tinha o SB40, o DSS 8030, todos esses que tinham vigência até 31 de 12 de 2003. Então, esses formulários já tinham que ser preenchidos com base em laudo técnico quando era ruído ou calor. Fora isso, não era necessidade de se apresentar ao responsável pelos registros ambientais. Tem jurisprudência de alguns tribunais que considera a necessidade de laudo técnico só a partir de 97, que é a partir do decreto. Mas isso é uma exceção. O próprio INSS e a maioria dos tribunais, a partir de 96, a exigência de laudo técnico ambiental. Bruna, não tem laudo técnico ambiental. A empresa tem um PGR, que é o Programa de Riscos Ambientais, né? O Programa de Gestão de Riscos, PGR, Programa de Gestão de Riscos. Ou tem um antigo PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Vale como prova? Vale. O próprio INSS aceita que, se não tenha necessariamente um laudo técnico ambiental, podem ser documentos substitutos. Desde que esses laudos substitutos, como o PGR, por exemplo, tenha informações de aferição do agente nocivo. Tenha informações do setor, tem informação da área de trabalho, do maquinário. Então, o laudo tem que ter pelo menos os elementos constitutivos iguais do laudo técnico para ser aceito para comprovação para aposentadoria especial. E quais que são os elementos básicos de um laudo técnico? Um laudo técnico ele pode ser individual.
Pode ser feito só para aquele segurado, não tem problema. Pode ser um laudo coletivo da empresa inteira, mas tem que estar lá a descrição da atividade do trabalhador. Vamos supor que ele é um fundidor. Então, toda vez que eu for pedir um laudo técnico para a empresa, isso é muito interessante. Por exemplo, a BR Foods. A BR Foods é enorme. O laudo técnico ambiental dela é enorme, porque são muitos setores, são muitos desempregados, são muitas funções. Então, como é que eu vou pedir um laudo técnico para a BR Foods? Eu vou informar a atividade do laudo técnico que eu quero. Eu quero a atividade tal desse trabalhador, do meu empregado, que ele exercia atividade na BR Foods e trabalhava no setor X. Então, você vai informar o período do laudo técnico que você quer, o setor que o trabalhador trabalhava e o nome da atividade. Porque para essa atividade, esse setor e esse período, dentro do laudo técnico tem as páginas próprias relacionadas àquela inspeção no meio ambiente. Você não precisa do laudo técnico inteiro para levar ao INSS, e nem leve, que é muita informação. A Perícia Médica Federal não vai ficar procurando a informação exatamente do período, do setor e da atividade que você precisa. Então, pode ser esse laudo coletivo. Ok, ótimo, normalmente é isso que as empresas fazem. E se for um laudo técnico individual produzido unicamente só para aquele empregado, pode? Pode. O próprio INSS aceita. Por exemplo, se foi um laudo técnico produzido por uma ação trabalhista, o segurado entrou com uma ação trabalhista em face da empresa, porque a empresa não tinha laudo técnico. Entrou com a ação trabalhista para produzir um laudo técnico, é uma obrigação de fazer lá na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho determinou uma inspeção no meio ambiente do trabalho por um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, agora imparcial, porque foi denominado pela Justiça do Trabalho. Ele fez a inspeção e eu tenho um laudo técnico individual produzido numa ação trabalhista. Vale como prova? Vale. O próprio INSS aceita. Desde que tenha participação da empresa. Então, na Justiça do Trabalho, a empresa participa de forma coercitiva, mas participa. Se fosse a própria empresa elaborado para um trabalhador, tudo bem também, não tem problema. O que não pode é o trabalhador, por si mesmo, contratar um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, levar lá na empresa e não ter a assinatura da empresa que esteja autorizando essa inspeção. Então, tem que ter a participação direta da empresa na elaboração do laudo técnico. Isso para o empregado, né? Para o empregado. Contribuinte individual. Quem tem a competência para elaborar o laudo técnico de um contribuinte individual? O decreto 3.048 de 99, ele vai dizer que a aposentadoria especial do contribuinte individual é possível quando ele estiver filiado a uma cooperativa de produção. Para o INSS, o contribuinte individual só consegue aposentadoria especial se ele estiver filiado a uma cooperativa de produção. E isso no Tribunal Administrativo CRPS também se exige. Por que se exige? Porque é uma previsão do decreto 3.048 de 99. Se esse laudo técnico ambiental não foi produzido por uma cooperativa de trabalho ou de produção, não vai ter valor para o INSS e para o Tribunal Administrativo. O PPP, quem tem responsabilidade de emitir esse PPP? A cooperativa. Para a empresa, o segurado empregado, quem tem a responsabilidade de emitir o PPP? A própria empresa. Bruna, mas é um contribuinte individual, ele é dentista. E ele não é filiado a nenhuma cooperativa de trabalho nem de produção. O INSS vai enquadrar? Vai. Até 28/4 de 95 por categoria. A partir disso, não vai mais. A partir de 29/4 de 95, o INSS não vai enquadrar. Tribunal Administrativo também não, porque vai dizer que o PPP não foi emitido por uma cooperativa de trabalho ou de produção e o laudo técnico também não foi elaborado pela cooperativa. O que você vai ter que fazer? Nesse caso, judicializar. O judiciário tem aceitado que o contribuinte individual, por conta própria, produza o próprio laudo. Então, o próprio contribuinte individual dentista, ele tem que contratar um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho para fazer uma inspeção no meio ambiente de trabalho dele. Bruna, mas ele quer um enquadramento de 25 anos e ele só vai produzir um laudo agora. Pode? Pode. O laudo técnico extemporâneo é aceito. O importante é ter um laudo bem elaborado por um responsável técnico.
E quem vai emitir esse PPP? O próprio médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, no caso desse contribuinte individual. Trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? É aquele trabalhador que trabalha, normalmente, ele vai trabalhar por intermédio de um órgão gestor de mão de obra, pode ser também um sindicato de classe, e ele vai estar em região portuária. E ele está exposto a muitos agentes nocivos. Porque região portuária é uma região de muitos agentes nocivos, agentes químicos, ruído excessivo. E esse trabalhador avulso, então, quem vai ter que emitir um laudo técnico ambiental? O órgão gestor de mão de obra, que é que vai fazer a intermediação desse trabalhador. É ele que vai fazer a relação dele de trabalho entre ele e entre a empresa que vai contratar o serviço. Então, a empresa contrata o serviço por mão de obra, por descarga de navio. E é o órgão gestor de mão de obra que vai fazer essa intermediação. Então, é ele que é responsável por fazer esse laudo técnico ambiental, por emitir também esse PPP. É ele que vai emitir o perfil profissiográfico previdenciário. Bom, o que mais tem que ter, então, nesse laudo técnico ambiental? A identificação da empresa, se é um empregado, né, do contribuinte individual, o nome lá do local onde ele exerce, a clínica dentária dele, a identificação do setor, da função, a descrição das atividades desempenhadas. Tem que ter a descrição dos agentes nocivos no laudo técnico, a localização das fontes geradoras, então os maquinários, né? O segurado trabalha em tal maquinário. Naquele maquinário tem quanto de intensidade de ruído. O levantamento técnico ambiental do ruído é feito com o aparelho junto ao ouvido do trabalhador. Então, todo o setor que ele trabalha, o maquinário que ele trabalha, tem que ter esse maquinário levantando o nível de ruído. Então, no maquinário vai ter um nível de ruído, no outro maquinário outro. É o ruído intermitente, tudo bem. A NR15, no anexo 1, vai trazer os limites de tolerância para o ruído contínuo ou intermitente. O ruído pode ser intermitente, tem variação. Só o que é ideal a empresa fazer? A média desse ruído, uma média ponderada para a jornada de trabalho dele. Então, se no maquinário tem 80 decibéis A, no outro tem 92 decibéis A, no outro tem 85 decibéis A, ele tem que fazer a média e trazer essa média para o PPP. E nisso de trazer para o PPP, às vezes fica um ruído de 82 e coloca ruído de 82 a 96 decibéis A. O INSS não vai enquadrar, se não estiver a média do ruído no PPP. Vai dizer que a exposição ao ruído de forma excessiva não foi de forma permanente. Depois a gente vai ver sobre o pico de ruído. O próprio STJ tem tema dizendo que se não houver no PPP essa média do ruído, essa média ponderada do ruído para a jornada de trabalho, não tiver lá a descrição de qual foi o nível médio, pode ser considerado o pico máximo de ruído para fins de enquadramento ou condições especiais. O CRPS, o que faz? O CRPS tem seguido o tema do STJ. Eu trouxe no material o tema, não lembro de cabeça agora, mas está aqui no material. O próprio CRPS também vem trazendo esse entendimento. O próprio CRPS aplicava o entendimento da TNU. A TNU tem um entendimento que pode ser feita a média aritmética simples do ruído. Se tem um ruído de 82 e um de 92, somos 2, divide por 2. Se exceder 85 decibéis, A enquadra. Se não, não. A TNU tem esse entendimento. Então, a gente vê que o judiciário dá uma boa flexibilizada. O próprio tribunal administrativo também, quando as informações não são como deveriam ser. E, normalmente, a empresa não obedece todos os requisitos necessários no laudo técnico ou no preenchimento do PPP. Tem que ter informação da periodicidade de exposição a agente nocivo. É habitual essa exposição? A exposição tem que ser habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. A gente já falou de permanência. Então, aqui no laudo técnico ambiental tem que ficar caracterizado que é uma exposição permanente. Vamos supor que é uma pessoa que o cargo dela é soldador na indústria e a função é chefe de setor. Porque ela pode ter um cargo que é uma atividade e ela pode ter uma função que é outra. O que é a função? A função é a função administrativa exercida naquela empresa. Então, ele pode ser um soldador, mas também um líder de setor.
Quando ele tem uma função administrativa, normalmente o INSS entende que não tem permanência na exposição, porque ele circula. Mas o fato da pessoa circular no setor não significa que não tem exposição permanente. Porque às vezes no próprio setor inteiro o ruído excede ao limite de tolerância estabelecido. No próprio setor tem agente químico, tem agente biológico, tem agente nocivo. Então, por si só, isso não afasta a permanência. Mas é interessante que conste no laudo técnico que esse líder de setor também está exposto a agente nocivo. Porque o laudo técnico ambiental é que aprova dessa exposição. Tem que estar a descrição das medidas, a conclusão do LTCAT, a assinatura e identificação do médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, a data da realização da avaliação ambiental. Deve ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho com o número da RT, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e com o CREA ou por médico do trabalho. Então, do médico do trabalho teria que ter anotação do CRM também, que se condiz ao médico do trabalho. Isso tem que estar no laudo técnico ambiental. Então, o que é muito importante? Toda vez que você pegar um formulário PPP, que é o Perfil Profissográfico Previdenciário, que é o resumo desse laudo técnico, pedir para a empresa o laudo técnico. É o melhor dos mundos, né? Se a empresa fornecer o laudo técnico. Por que é o melhor dos mundos? Porque a empresa é obrigada a fornecer o PPP. Ela é obrigada a fornecer o PPP. Ela não é obrigada a fornecer o laudo técnico. Então é complicado, né? Como é que o segurado vai saber se as informações do PPP realmente estão de acordo com a realidade do trabalho dele? Então, o que eu peço? Se o trabalhador ele ainda está com um vínculo ativo, se ele ainda está na empresa, eu peço para o próprio trabalhador ir lá e pedir o laudo técnico ambiental do setor e das atividades dele. Eu marco para ele, escrevo, ó, nesse período aqui, você trabalhou nessa função, nesse setor, nesse outro período, nessa função, nesse setor, você precisa um laudo técnico dessas funções e desses setores nesses períodos. Vai lá pedir no RH ou no setor de engenharia de segurança do trabalho. Quando é o próprio segurado que pede, normalmente não tem problema. O problema, às vezes, é quando é o advogado que pede. A empresa fica com medo de dar o acesso. Então, no primeiro momento, se o próprio segurado conseguir, é melhor. Senão, você explica, né, que é só realmente para fins previdenciários. Manda um e-mail pedindo o laudo técnico para o setor responsável. Mas já faça um e-mail especificando quais os períodos, qual o setor, qual a atividade. Se você pedir o laudo inteiro, que às vezes é de 800 ou 1000 páginas por período, a empresa realmente não vai disponibilizar. Ela vai dizer que não fornece. Mas é porque a pessoa não tem tempo de digitalizar isso tudo para você. É muito grande o laudo. Algumas empresas fornecem, outras não. Outras ficam com receio, principalmente quando a empresa é menor, né? E aí, com o laudo técnico na mão, você vai olhar o setor, vai olhar o que tem disposição naquele setor e naquela função e verificar se essas informações foram devidamente inseridas no PPP. Se estiver faltando informação, normalmente acontece. O que a empresa faz? No setor de fundição, tem exposição a calor, mas também tem ruído excessivo, por vezes. E, de repente, é uma empresa que também tem agentes químicos naquele setor de fundição. E naquela função de fundidor, ele se expõe a esses agentes químicos. O que a empresa faz para preencher o PPP? Ela escolhe os agentes nocivos. Normalmente, ela coloca o ruído. Mas não coloca todos os agentes nocivos que o trabalhador esteve exposto. E, às vezes, tem um agente químico lá, de avaliação qualitativa e cancerígeno, que a empresa não colocou informação no PPP. E não é nem por maldade, é por falta de conhecimento de como preencher o PPP. Por falta de querer colocar todas as informações. Que às vezes é trabalhoso, é muito agente químico. Aí escolhe os agentes químicos lá para colocar no PPP. E no laudo técnico você vai ver que tem outros agentes que a empresa não informou no PPP. Isso acontece com muita recorrência, viu? Muita recorrência de faltar informação no preenchimento. Às vezes o PPP está ok e o PPP que falta as informações. Bom, esses são os documentos que podem substituir o laudo técnico. Laudos realizados na mesma empresa, emitidos pela Justiça do Trabalho, como eu falei para vocês, isso está na própria instrução normativa do INSS, lá no artigo 277. Em ações trabalhistas, individuais, coletivas, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativa ao mesmo local, setor, atividade, condições de trabalho. Então, o próprio INSS aceita prova emprestada para laudo técnico.
Então, olha que interessante. Eu procurar uma ação trabalhista, um colega que já tenha promovido uma ação trabalhista e já tenha elaborado um laudo técnico ambiental. Então, procurar conhecer com o meu trabalhador, com o meu segurado, se os colegas deles já se aposentaram. Se já se aposentaram os colegas dele que trabalhavam com ele no mesmo setor, ir atrás desses laudos técnicos, dessas provas que se fizeram. Às vezes está no próprio processo administrativo de requerimento de benefício no INSS. Então, pedir uma cópia, né, desse processo. Lógico, vai ter que ter autorização do próprio trabalhador, do próprio segurado que se aposentou, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, né? Mas é possível pegar uma prova emprestada. Laudos emitidos pela Fundacentro, por órgãos de engenharia e segurança do trabalho, laudos individuais e demonstrações ambientais, PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO. A instrução normativa trouxe novos tipos de laudos substitutos, que é o PGR na mineração, então o minerador que trabalha em mina subterrânea tem o PGR na mineração, que pode substituir o laudo técnico, e o PGR do trabalhador rural, também que pode ser utilizado para comprovar a exposição a agentes químicos, por exemplo, que estão presentes lá nos agrotóxicos, né, do trabalhador rural. Em relação aos laudos técnicos, aqui na minha região, acho que até que eu comentei para vocês, a nossa OAB fez um trabalho muito legal, que é a elaboração de um banco de laudos. Eu sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e o que foi feito? Foi feito um banco de laudos da própria OAB. Isso é muito legal para usar como prova emprestada. Então, tem algumas OABs se mobilizando no mesmo sentido. Aqui foi de iniciativa do meu amigo Dr. Everson Salem, e toda a OAB se mobilizou para que desse certo banco de laudos. Então, a gente foi até a Justiça Federal, aqui da região, né, o TRF4, disponibilizou para a gente todos os laudos realizados em ações, produzidas em ações contra as empresas. Então, foi fornecido esses números de processos para a gente retirou os laudos judiciais desses produzidos pela Justiça Federal. Pode laudos produzidos pela Justiça Federal? Pode também. De repente, aqui, até os colegas, né, poderiam se juntar e os próprios laudos que já produziram em reclamatórios trabalhistas, em outros processos, criar um banco também. É muito interessante. Esse banco de laudos aqui de Santa Catarina está disponível dentro do site da OAB. Tem lá um banco de laudos, você coloca por empresa, por agente nocivo e consegue informação de laudo. O que o INSS não aceita? De jeito nenhum. Laudo elaborado pelo próprio segurado. Então, o contribuinte individual elaborou um laudo por conta própria, ele contratou um médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o INSS não vai aceitar. O INSS não aceita laudo relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo setor. Então, a única forma que o INSS aceita atividade diversa de outra atividade de outro colega é se foi dentro do mesmo setor. Aí o INSS mesmo aceita. Ele não vai aceitar de equipamento similar realizado em localidade diversa. Então, o INSS não aceita laudo técnico ambiental produzido em outra empresa. Laudo técnico por similaridade. Não aceita. O CRPS também não aceita. É muito difícil passar no Tribunal Administrativo um laudo técnico por similaridade. O que é um laudo técnico por similaridade? Vamos supor que a empresa esteja inativa. A empresa fechou. Não existe mais a empresa. Não localizei nenhum laudo técnico produzido pela empresa no local. O que é o melhor quando a empresa fecha? Ir atrás do próprio síndico da massa falida, se ele não tem ali em poder os laudos técnicos. Ir atrás de colegas que eventualmente já tenham se aposentado naquela empresa, para ir atrás de reclamatória trabalhista, ações ingressadas na Justiça Federal, que a própria Justiça Federal pode ter determinado essa inspeção no meio ambiente de trabalho. Então, ir atrás do INSS, pedir processo administrativo de colegas que já tenham se aposentado. Se eu fiz tudo isso, não encontrei um laudo técnico, e de repente no sindicato de classe também, verificar se não tem um laudo técnico lá armazenado. Se eu realmente não conseguir um laudo técnico da mesma empresa, realmente, Bruna, não tem, não localizei, o que eu faço?
Eu posso tentar um laudo técnico similar, produzido numa empresa muito parecida. Então, eu tenho que pegar uma empresa que tenha o mesmo rumo de atividade, que produza o mesmo tipo de objeto, o mesmo tipo de produto, verificar que ela está na mesma região, que ela tem mais ou menos um maquinário parecido, que ela tem mais ou menos o mesmo número de funcionários, pegar o laudo técnico dessa empresa similar e requerer a aposentadoria especial com base nesse laudo técnico. O INSS não vai aceitar, o Tribunal Administrativo também não, porque a legislação disciplina que o laudo técnico ambiental ou os documentos substitutos, que é o PGR e o PCMSO, tem que ser elaborado no meio ambiente de trabalho do segurado. Mas o judiciário tem aceitado o laudo técnico por similaridade. Só que qual é o problema? O ônus da prova é do segurado. A gente já falou aqui, o ônus da prova é do trabalhador. Então, se você não mostrar no judiciário que você se esforçou realmente para conseguir um laudo técnico, talvez o judiciário não aceite esse laudo técnico similar. E não basta dizer que é similar. Você tem que demonstrar similitude. Tem que fazer, assim, esse comparativo. Ó, realmente é o mesmo produto, realmente é o mesmo tipo de maquinário. Elenca testemunhas, se for necessário. Demonstre que você foi atrás da empresa, que você foi atrás, os próprios sócios, antigos sócios da empresa, você pode solicitar para eles também os documentos, se eles tiverem. A contabilidade, mas demonstre que você fez tudo isso. Mandou AR, mandou e-mail, solicitou para todo mundo, foi atrás. Por quê? Porque se o judiciário se sensibilizar, ele vai aceitar o laudo técnico por similaridade. Mas como o ônus da prova é do segurado, ele não vai aceitar se só for um pedido assim. Ó, juiz, tenho aqui um laudo técnico de uma empresa parecida, é óbvio que ele trabalhou sob condições especiais, considerem. O juiz vai dizer nada, é óbvio. E não vai se esforçar, eu vou dizer para vocês, principalmente alguns tribunais. Aqui na região TRF4 é mais flexibilizado, mas tem alguns tribunais que realmente você tem que demonstrar a similaridade e ainda assim é um problema. Mas é uma forma de conseguir a comprovação sob condições especiais. E se ainda o juiz não aceitar esse laudo técnico por similaridade, peça a ele, então, que faça uma inspeção indireta em outra empresa que esteja ativa e que seja parecida, em caso de dúvida. E sempre junte também, lá na Receita Federal, a comprovação de inatividade da empresa, para demonstrar que realmente ela não está mais ativa. Deixa eu ver se eu trouxe aqui a JA. Tem um dispositivo na instrução normativa, esse aqui, ó. Se a empresa tiver laudo técnico, a empresa tem o laudo técnico, eu achei o laudo técnico da empresa, mas ela foi inativa e não entregou o PPP. O que eu faço? Só com o laudo técnico é possível, a própria instrução normativa permite, quando se tem aí o laudo técnico e não se tem o formulário, porque a empresa não emitiu. O INSS aceita justificação administrativa para comprovar períodos sob condições especiais. Então, o que o INSS faz? Ele pega esse laudo técnico da empresa, que pode ser extemporâneo, e ele vai na JA verificar o setor que o trabalhador trabalhou, junto com a CTPS, né, informação lá do cargo e função, alterações de função, e vai perguntar para as testemunhas se realmente ele exerceu a atividade naquelas atividades que estão na CTPS, naquelas funções, e dentro daquele setor junto com o laudo técnico. E pode ter um enquadramento sob condições especiais por JA no INSS. Nunca vi o INSS fazer. Confesso para vocês, mas tem essa possibilidade na instrução normativa. Se isso está na instrução normativa, utilizem-se desse argumento para um recurso administrativo ou para ação judicial, dizendo, ó, o próprio INSS aceita a JA como prova quando não tem o formulário técnico. Então, que seja procedida uma JA para comprovar a exposição a agentes nocivas, se entender que o laudo técnico não é o suficiente. Bom, o laudo técnico extemporâneo. Agora você encontrou um laudo da empresa, mas é um laudo técnico que foi produzido em outro período que não aquele período que o segurado trabalhou. É de outro período. Pode? Pode. O próprio INSS vai aceitar, desde que relativo ao mesmo setor. Está no artigo 279 da Instrução Normativa número 128.
São aceitos os laudos extemporâneos quando emitidos em data anterior ou posterior ao período de exercício da atividade do segurado. E aqui o INSS traz algo até melhor do que o do judiciário. A gente vê muitas decisões no judiciário, e às vezes de juizado, falar o quê? Que laudo técnico, quando produzido em período posterior, não serve de prova, só quando anterior. Perdão, quando é anterior não serviria de prova, só quando posterior. Por que quando anterior não serviria de prova? Porque lá atrás, quanto mais remoto é o tempo, quanto mais antigo, piores eram as condições do meio ambiente de trabalho. O maquinário era mais ruidoso, os agentes químicos eram mais nocivos. Com o tempo, os agentes químicos eles vêm sendo refinados. Por exemplo, os óleos minerais. A gente tem óleos minerais hoje extremamente refinados, que não são considerados nocivos à saúde. Tenho noção de beber à base de óleo mineral. Mas antigamente, os hidrocarbonetos, os óleos, eles eram mais densos, eram menos refinados e mais tóxicos. Então, o que o judiciário entende muitas vezes, tá? Já vi várias decisões. Se o laudo técnico é lá de trás, ele não vai trazer a realidade atual do segurado hoje no meio ambiente de trabalho, porque as condições lá eram piores. Então, não aceita aquele laudo técnico extemporâneo como prova sobre condições especiais. Se o laudo técnico de hoje, para comprovar período anterior, aí aceita, porque o laudo técnico de hoje vai refletir um meio ambiente de trabalho melhor. E se hoje ele esteve exposto a agentes nocivos, então antes é óbvio que ele também esteve exposto. Então tem-se feito essa leitura. E o que o INSS diz? O INSS não faz restrição alguma em relação a isso. Ele diz que tanto o laudo técnico produzido em período anterior como posterior é prova. E ele não coloca limitação de tempo. Então, aqui, o próprio INSS tem um dispositivo muito legal em relação ao laudo técnico extemporâneo. A TNU também tem súmula que o laudo pericial não contemporâneo é prova do período trabalhado sob condições especiais. O Tribunal Administrativo CRPS também vai ter o enunciado número 11, inciso 2, que vai dizer que o laudo técnico ou as demonstrações ambientais substitutas, né, o PGR, que informem ainda alterações no meio ambiente de trabalho são hábeis para comprovar a exposição a agentes nocivos, desde que a empresa informe que esteve exposto sob condições especiais. Então, o Tribunal Administrativo vai além. O CRPS vai dizer que, ainda que o laudo técnico seja extemporâneo, produzido em período não trabalhado pelo trabalhador, e lá no PPP haja informação de que ocorreu alteração de layout, ainda assim o laudo técnico extemporâneo é prova de exposição a agentes nocivos, desde que a empresa informe que teve lá exposição acima do limite de tolerância ou um agente de avaliação qualitativa. Porque o que o INSS ele exige, tá? Então, o laudo técnico realmente é extemporâneo. Lá no PPP, em observações, o ideal é constar, ainda que o laudo técnico seja extemporâneo, não houve alteração de layout da empresa. A exposição aos agentes nocivos permaneceu a mesma. E o que o INSS considera que é melhor ainda que eu vejo na prática? Se você juntar uma declaração em folha timbrada da empresa informando que apesar de ter o laudo ter feito em período extemporâneo, não condizer ao período de trabalho do segurado, a empresa não alterou o layout e as condições mantiveram as mesmas. Colocar isso numa folha timbrada, separada e levar ao INSS. O INSS dá muito valor a esse documento da empresa. Quando vem lá no campo observações que não ocorreu alteração de layout, que entre o período trabalhado e o período do levantamento técnico-ambiental, o meio ambiente continuou o mesmo, quando está lá em observações, eu vejo que a perícia médica desconsidera. Ela vai levar em consideração esse documento quando é levado junto em folha timbrada separada pela empresa. Então, se puder ter a possibilidade de pedir para a empresa essa declaração também em folha separada, peçam para levar ao INSS. Que aí a própria Perícia Médica Federal pode considerar o laudo técnico extemporâneo. O INSS exige essa informação de que não houve alteração de layout entre o período trabalhado e o período que foi feita a inspeção no meio ambiente de trabalho. O judiciário não leva muito em consideração e aqui o CRPS mesmo, se houver alteração de layout, ainda assim também aceita. Tem uma restrição do próprio INSS.
A ausência de laudo técnico. Bruna, realmente não tem um laudo técnico. O INSS pode fazer alguma coisa? Vamos supor que a empresa ainda está ativa. A empresa está ativa e a empresa não tem laudo técnico. Nunca fez inspeção no ambiente de trabalho. Eu posso pedir para o INSS ou para o CRPS fazer uma inspeção no meu ambiente de trabalho? Poder eu até posso. Tem a resolução 485 de 2015 do INSS, que vai dizer que pode inspeção no meio ambiente de trabalho pela perícia médica. Hoje, perícia médica federal, né? Só que o que ocorre? Essa inspeção é documental. É para avaliar documentos. É para verificar o laudo técnico da empresa, o PGR, esses elementos substitutos. Porque se a perícia médica ficar em dúvida com as informações do PPP, ela pode ir lá na empresa e pedir um laudo técnico. Então, essa é a inspeção que a perícia médica federal pode fazer. Ir na empresa e solicitar os laudos técnicos ambientais. A perícia médica não tem equipamento para fazer inspeção no meio ambiente de trabalho. A aferição do ruído, por exemplo, não tem. Então, não teria como a perícia médica produzir um laudo técnico. O que eu já pedi e deu certo? E aí foi um pouco de ousadia, mas funcionou. Eu pedi no CRPS, enquanto conselheira, que o INSS, a perícia médica, fizesse inspeção no meio ambiente de trabalho, fosse lá verificar a exposição a agentes químicos. Porque era exposição a agentes químicos de avaliação qualitativa. A gente vai falar sobre isso também, sobre análise de agente nocivo, quando quantitativo e qualitativo, tá? Qualitativo é porque não precisa de intensidade e concentração. A simples presença no meio ambiente de trabalho já caracteriza a nocividade, desde que essa exposição seja permanente. Então, tem vários agentes que a avaliação é qualitativa, por exemplo, agentes biológicos. No PPP, como é que teria que constar, né? Fator de risco, agentes biológicos. Tipo, protozoários, vírus, bactérias, fungos. Não precisa ter a intensidade e concentração desses agentes. Quantos de vírus tem no meu ambiente de trabalho? Aqui tem H1N1, aqui tem Covid, aqui tem... Não precisa da descrição dos tipos de vírus e da intensidade de concentração, nem é feito esse levantamento. Então, é uma avaliação qualitativa. Eu verifico que tem agentes nocivos ali, é meio até que presumido, né? Meio que se presume-se que tem essa agente nocivo ali, então, o enquadramento é suficiente. Tem alguns agentes químicos de avaliação qualitativa, benzeno, que é considerado cancerígeno, a avaliação é qualitativa, não preciso da intensidade de concentração, verificar o quanto de benzeno tem no ambiente de trabalho. Só o fato de constar que tem benzeno ali já enquadra suas condições especiais. E nesse caso que eu pedi a inspeção, era um agente químico de avaliação qualitativa. Era alcatrão de hulha, que tem na composição hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos aromáticos, eles são considerados cancerígenos. E também a simples presença no meio ambiente de trabalho já enseja a nocividade. Então, a perícia médica foi no meio ambiente de trabalho, foi na indústria, na empresa, e verificou que nos rótulos dos produtos tinha a descrição da composição alcatrão de hulha e que o trabalhador manuseava esses produtos no meio ambiente de trabalho. Então, a perícia fez um laudo bem legal, ainda ela fez um laudo descritivo, dizendo que tem presença de alcatrão de hulha, tem presença de hidrocarbonetos aromáticos pela composição do produto e que o trabalhador manuseia diretamente esses produtos ao longo da jornada de trabalho dele. Então, uma exposição permanente. E foi possível enquadrar, sob condições especiais, com base nesse parecer da Perícia Médica Federal. Ainda que o PPP faltava informações, ele era omissivo em relação às informações. Mas aqui foi uma exceção. A Perícia Médica Federal, hoje, ela não é mais subordinada ao INSS. O CRPS pode determinar, e eles seriam obrigados, sim, a fazer essa inspeção no meio ambiente de trabalho a pedido do CRPS. Inclusive, tem anunciado o número 13, inciso 4, nesse sentido. Só que é sempre uma exceção, vai ser o último caso, é muito excepcional também o Tribunal Administrativo pedir que a perícia médica vá no local de trabalho. Então, o meio mais seguro, não tem laudo técnico, é como a gente já conversou, não tem um laudo técnico, melhor tentar uma prova emprestada, se a empresa estiver ativa ainda, uma reclamatória trabalhista.
Ou então eu levo esse processo direto para o rito comum ordinário, não vou para o Juizado Especial Federal e peço na Justiça Federal a produção de um laudo técnico, a inspeção. Aí você tem que olhar a jurisprudência da sua região. Alguns tribunais não fazem, não determinam. Por exemplo, o TRF2 é muito difícil de determinar. Então, o caminho seria mesmo uma reclamatória trabalhista antes. Aqui no TRF4 tem decisões que mandam. É legal, dá para escolher. TRF3 também. É bacana, determina a inspeção normalmente, mas é bom dar uma avaliada. E o que o Tribunal Administrativo diz? Que em caso de omissão ou dúvida quanto à metodologia utilizada para o ruído, pode ser feito, então, solicitado um laudo técnico ou solicitado uma inspeção no ambiente de trabalho. Mas aqui, como se trata do ruído, o que a perícia médica faria? Ela vai lá buscar os laudos técnicos se a empresa não quer fornecer. E para a perícia médica, a empresa é obrigada a fornecer os documentos para o INSS. Então, Bruna, pedir no CRPS, no Tribunal Administrativo, uma diligência para o CRPS notificar a empresa para apresentar documentos. É válido? Eu vou dizer para vocês, pedir para o INSS não notifica, não vai pedir. Pedir para o Tribunal Administrativo, então, para que notifique a empresa, é válido? Eu fazia muito isso enquanto conselheira. Eu era conselheira representante das empresas e notificava as empresas para apresentarem documentos. Elas queriam me matar, né? Eu estava lá para representar o interesse delas e ficava notificando elas para apresentar documentos. E o que acontecia na prática? As empresas não forneciam os laudos técnicos. Porque não tem sanção administrativa se elas não fornecerem um laudo técnico para o Tribunal Administrativo CRPS. Não tem uma sanção. Então, o que elas faziam? Elas não apresentavam. Já na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho pode aplicar uma astrente, uma multa diária, se não apresentar esse laudo técnico. Então, por força dessa coerção, é que se consegue melhor no judiciário do que na via administrativa a obrigação de fornecer, por exemplo, um laudo técnico. Então, o INSS, ausência de laudo técnico, o INSS só vai aceitar relativo a atividades diversas, desde que o mesmo setor, pode ser prova emprestada, mas tem que ser na mesma empresa, no mesmo setor, para o INSS considerar a prova emprestada. Judiciário vem aceitando o laudo técnico por similaridade, produzido numa empresa parecida, desde que eu demonstre realmente que tem similitude entre a empresa que o segurado trabalhou e a empresa que eu estou levando o laudo técnico. Também tem aceitado prova emprestada, perícia indireta, desde que eu faça provas de que realmente eu não consegui documentos por outros meios. Bruna, e será que é reclamatória trabalhista ou ação previdenciária? A gente vê que na reclamatória trabalhista tem um êxito bom em relação à realização de inspeção no meu ambiente de trabalho. E não tem prazo prescricional para fazer uma reclamatória trabalhista para inspecionar a empresa. Ainda então que já tenha o vínculo, já tenha encerrado mais de 2 anos, não tem problema. Essa ação para produzir laudo técnico, para obrigar a empresa a fornecer, ou para obrigar a empresa a fornecer um PPP, não tem prazo, está na própria CLT, que vai dizer lá no artigo 11, parágrafo 1º, que é imprescritível o direito do trabalhador requerer documentos para fins de aposentadoria. Então, não prescreve essa ação na Justiça do Trabalho. E aqui tem até decisões do Tribunal Superior do Trabalho, em razão do PPP atestar as condições de trabalho, sendo necessárias, então, a prova foi sujeita à prova em inspeção independente de prazo prescricional. E a gente tem decisões do STJ no sentido de que é possível, sim, a Justiça Federal também realizar a inspeção no ambiente de trabalho. Então, diante do caráter social da Previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção de prova técnica e determina também a inspeção no ambiente de trabalho pela Justiça Federal. Então, são duas vias, duas possibilidades que a gente tem, ou a reclamatória trabalhista ou direto à Justiça Federal. Então, você tem que avaliar na sua região o que seria mais eficiente, o que seria mais eficaz. O bom da Justiça Federal é que você já vai pedir a aposentadoria e já vai pedir a inspeção. Então, já facilita, né? O problema da reclamatória
é que, além de fazer a reclamatória, você vai ter que levar o INSS ao conhecimento também desse laudo. Tem o tema 350 do STF, que ele vai dizer que há necessidade do prévio requerimento administrativo. Eu preciso fazer o prévio requerimento administrativo no INSS. Não posso judicializar direto. E o que o judiciário tem entendido? A necessidade do amplo requerimento administrativo. Tudo eu tenho que levar ao INSS. Eu não posso inovar no judiciário. Então, teria que ter uma pretensão resistida do INSS em relação a esse laudo técnico produzido na reclamatória trabalhista. O INSS realmente dizer não dá para enquadrar para depois eu judicializar. Seria a regra. A regra seria, então, uma reclamatória trabalhista em face da empresa, produzir esse laudo técnico, pedir esse PPP, para depois levar no INSS e requerer a aposentadoria e depois judicializar para a Justiça Federal, se for o caso. Então, é um caminho mais longo, bem mais longo, né? E, às vezes, a reclamatória trabalhista, por ser uma inspeção, também demora, também tem demorado para realizar uma inspeção no meio ambiente de trabalho. Então, é um caminho árduo. E toda vez que você pegar essa situação do seu cliente, você vai ter que explicar que o caminho é longo e árduo, que ele vai ter que ter paciência, não tem outro caminho senão ter paciência. E também você vai cobrar bem por isso, né? Veja como é trabalhoso a aposentadoria especial. Então, realmente, você vai ter que precificar o seu trabalho de forma que seja condizente com esse trabalho todo. E por isso, no atendimento ao cliente, já é importante explicar todo esse passo a passo. Eu explico todo o passo a passo para o meu cliente, porque eles acham que a gente vai lá no INSS e aperta um botão. E cobra muito. E cobra demais para apertar o botão da aposentadoria. E não é só apertar um botão, tem toda uma prova técnica, tem toda uma instrução, tem todo o seu conhecimento. Quantas aulas a gente está aqui falando de aposentadoria especial? Quanto vale a sua hora de trabalho? Precifiquem a sua hora de trabalho. Verifique quanto tempo você vai ter que disponibilizar para o cliente nesse tipo de aposentadoria e cobrem isso, contando a sua hora de trabalho. É importante valorizar seu trabalho. Esses dias eu fiz uma live sobre direito sistêmico, aqui fugindo um pouquinho da nossa aula, mas nem tanto. Eu fiz uma live sobre direito sistêmico, tá até lá nas minhas redes sociais. É @prof.brunortiz. Tem lá uma live sobre direito sistêmico nas relações previdenciárias. E o que o direito sistêmico diz em relação a isso? Quando você cobra pouco do seu cliente, quando você tem pena do seu cliente, você fica numa relação desigual. Você não é melhor que seu cliente. Você não tem que se achar melhor que seu cliente. Você e seu cliente têm a mesma relação. E quando você cobra bem o seu trabalho, quando você dá valor ao seu trabalho e você passa isso ao seu cliente, ele se sente numa situação igual. No momento em que ele está pagando bem para você, ele se sente bem numa situação hierárquica. Quando você coloca o seu cliente numa situação inferior, que você cobra pouco, ele vai se sentir numa relação ali meio que de pai para filho. E quando você tem uma relação de pai para filho, nunca é suficiente o valor que você cobra, ou que você dá, ou que você fornece. Porque o pai, tudo ele faz, e sempre o filho vai achar que não é o suficiente. Então, essa relação de desigualdade, de não cobrar o valor que é, de ter pena do cliente, só coloca numa situação ruim. E pode ver que esses clientes, quando pagam pouco, são os clientes que mais vão te procurar, que mais vão te exigir, dada essa relação de pai e filho que você estabeleceu com o seu cliente. São os clientes que mais exigem. E eu parei para pensar, gente, faz muito sentido. Você adota o segurado e essa relação fica desigual. Quando essa pessoa ela tem condições, sim. Todo mundo tem condições. Todo mundo tem iguais condições. Então, é muito legal, né? Sair do direito previdenciário e a gente estabelecer uma diretriz de como precificar o nosso honorário. E eu trago isso para a aposentadoria especial porque é o benefício mais complexo que vocês vão trabalhar mais. E não se arrependam depois. Direito previdenciário é muito prazeroso, sim. É muito bom. Mas você tem que receber a contraprestação também. Senão fica árduo, né? Fica muito árduo. O próprio INSS, ele vai determinar que o PPP é prova suficiente. Não precisa do laudo técnico. Quando eu for fazer um requerimento de aposentadoria especial no INSS, eu preciso levar um laudo técnico? Não. O PPP por si só já é prova. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Evitem levar um laudo técnico. Não levem.
Porque se vocês levarem o laudo técnico no primeiro momento, é claro, se o PPP estiver devidamente preenchido, se tiver todas as informações. Porque se você levar o PPP, o laudo técnico no primeiro momento, a perícia médica federal, além de avaliar os requisitos do PPP, vai avaliar também os requisitos do laudo técnico. E se entender que falta informação no laudo técnico, não vai enquadrar suas condições especiais. Então, aqui é dar munição para o inimigo, levar o laudo técnico no INSS. Evitem fazer isso. Só se vocês verem assim, ó, realmente no PPP não está informação de agente químico, a empresa não quer retificar e no laudo técnico diz que tem um agente químico. Então, aí você não tem outra condição senão levar o laudo técnico no INSS para dizer, ó, o PPP foi indevidamente preenchido, o laudo técnico diz que tem informação, enquanto que o PPP não diz. Bruna, mas se eu não levo o laudo técnico e depois eu vou levar esse laudo técnico num recurso administrativo ou no judiciário, não é um elemento novo, eu não teria que levar no INSS? Aí vocês têm que ter em mente que o INSS sempre tem o dever de emitir carta de exigências quando necessário. Se o INSS entender que faltam informações no PPP, ele que emita uma carta de exigência solicitando o laudo técnico. Ele emitiu uma carta de exigência solicitando o laudo técnico? Não, então não pode ser um elemento novo. O INSS não apreciou porque ele não quis também, porque ele sabia da existência do documento e a própria instituição normativa diz que o PPP é prova suficiente. Então, vocês têm que argumentar também se levar esse documento novo no judiciário, esse elemento novo, dizendo que ele não é um elemento novo. Porque o próprio INSS poderia ter solicitado por uma carta de exigência e não solicitou. Ó, a Márcia aqui comentou, né? Falou exatamente o que eu passei no escritório, a ponto de desestimular na atuação. E é isso que eu não quero de vocês, Márcia, que vocês se desestimulem da atuação da advocacia por não saber cobrar. Queridos, o trabalho de vocês é imprescindível. Imagina o segurado fazer esse requerimento de aposentadoria especial sozinho no INSS. Ele não vai conseguir nunca. Você vai trazer dignidade a esse cliente. Você vai levar a aposentadoria especial. Você vai dar o substituto de renda dele. Esse valor é inestimável. É lógico, você não vai cobrar a alma do segurado por um trabalho inestimável que é conceder a aposentadoria, mas saiba precificar. É muito importante. Todos os trabalhos. Tem o trabalho administrativo de requerer da empresa os documentos, de requerer a retificação do PPP, de requerer o laudo técnico. Então, não posso fazer uma aposentadoria especial sem cobrar para entrar. É o seu custo administrativo. E depois também, é lógico, você vai cobrar no êxito, né? Mas também cobrar para entrar. É muito importante. Marlon, isso não esbarra na infração ética, né? Quando devemos cobrar 30% mais vezes do benefício? Isso é de região, né? Cada região, cada estado tem o seu código de ética e disciplina em relação aos valores a serem cobrados. Aqui em Santa Catarina, o que o código de ética e disciplina diz? Que a gente não pode receber mais do que o cliente. Então, a gente poderia receber até metade dos valores recebidos pelo cliente, não mais, porque daí vai incorrer em infração ética. Tem algumas regiões, alguns estados, diz que o máximo a receber é 30%. Ou é as parcelas ou é o 30%. Então, tem que ver a região. Normalmente, qual que é o habitual? Que todos os colegas fazem 30% dos atrasados mais valor de parcelas. Por exemplo, 30% dos atrasados mais 3 parcelas se o benefício for concedido no INSS ou no Tribunal Administrativo, mais 4 parcelas. Se eu tiver que judicializar, é 30% dos atrasados mais 4 ou 5 parcelas em decorrente da judicialização. Isso é praticável. Eu vejo que é praticável, mas depende muito da região. Tem um lugar, eu acho que no Rio de Janeiro, só pode o 30% e não pode mais as parcelas. Aí tem que dar uma olhada no código da região. Isso está sendo muito discutido também nas regiões, né? As OABs vêm discutindo também o quanto é razoável e o quanto não é. A ausência de formulário a gente já viu. E aqui, formulários técnicos vigências. A gente vai começar a entrar aqui nos formulários técnicos exigidos. Então, eu vou deixar para a próxima aula. Agora, eu vou ver todas as perguntas, a gente vai responder.
E na próxima aula eu vou dar continuidade aos formulários técnicos. Então, a gente falou de enquadramento por categoria profissional, falou dos requisitos dos laudos técnicos, dos elementos substitutos aos laudos técnicos, e a partir disso a gente vai falar dos PPPs. Quais são os formulários que podem ser apresentados, né? Tem o antigo SB40, DSS 8030, quais são os documentos a apresentar? Eu vi que vocês fizeram algumas perguntas aqui. Deixa eu partir para as perguntas e depois eu abro o microfone para vocês. Aí, se for mais alguma dúvida em relação à inspeção, a laudo técnico. O Marlon está perguntando, professora, reclamação trabalhista do sindicato contra a empresa, realizado por perícia técnica do ambiente do trabalho, também vale para o segurado daquela empresa? Vale. O próprio INSS vai aceitar, quando for uma ação civil pública também, uma ação coletiva, quando for de outro colega a reclamatória trabalhista. E se for o sindicato que estiver promovendo, não tem problema. O que o INSS exige? Que seja no mesmo ambiente de trabalho. Pode ser outro setor, inclusive, mas que seja na mesma empresa. Aí a própria empresa vai aceitar. O que o INSS não aceita, o Tribunal Administrativo e nem o Judiciário vão aceitar? O formulário emitido pelo sindicato. Bruna, tem um laudo técnico, a empresa não quer emitir o PPP. O sindicato vai lá e assina o PPP. O sindicato não tem competência para assinar PPP. Então, é como se não tivesse PPP, é como se fosse só o laudo técnico. O PPP tem que ser emitido pela empresa. A Leila perguntou, qual o melhor momento para o dentista, por exemplo, fazer esse laudo? Ele pode fazer faltando 10 anos para se aposentar, prevendo que o LTCAT da empresa atividades não vão mudar? Pode. Ele pode realizar em qualquer momento, porque pode ser feito o laudo técnico ambiental. Então, ele já poderia produzir esse laudo técnico no meio ambiente do trabalho. Ou o que ele pode fazer? Não é tão caro um laudo técnico. Ele pode contratar um médico do trabalho, engenheiro de segurança, para fazer um laudo agora e, de repente, fazer outro laudo depois, quando ele for se aposentar. É uma prova a mais, reveste mais de prova, né? Esse benefício dele. Então, eu acho que é até interessante, de repente, ele contratar para fazer uma inspeção e, de repente, quando for para se aposentar, fazer outra inspeção. O que a legislação exige, tá? Se a gente for seguir a Lei 8.213 de 91, o laudo técnico ambiental, ele tem que ser produzido anualmente, uma vez por ano. Ou toda vez que houver alteração no meio ambiente de trabalho. Então, pelo menos, quando houver alteração no meio ambiente de trabalho, é necessário um laudo técnico. Uma vez por ano, as grandes empresas fazem. Que seria, assim, um necessário. Só que não são todas que fazem. Então, se aceita o laudo técnico extemporâneo. Então, na minha opinião, quanto mais provas desse contribuinte individual, melhor. Para comprovar que realmente ele trabalhou por muito tempo sujeito a agentes nocivos. Ainda que seja óbvio, né, dentista, tal, mas mesmo assim é legal a prova técnica produzida a partir de já. O Rafael perguntou, o engenheiro do trabalho pode emitir o laudo técnico ambiental e o PPP de períodos retroativos, mesmo que não foi colhido os dados da época? O engenheiro do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, ele é responsável por elaborar o laudo técnico. Ele vai elaborar o laudo técnico ambiental, ou os documentos substitutos, o PGR. É ele que vai fazer a inspeção do meio ambiente de trabalho. Ele vai com o equipamento lá inspecionar. O PPP não é ele que emite. Se não for um contribuinte individual, se for um empregado, não é o PPP ele que vai emitir. Quem emite o PPP? O PPP, quem vai emitir é a própria empresa. Então, o RH da empresa, o setor de engenharia e segurança do trabalho da empresa, se tiver algum responsável lá, pode ser um engenheiro do trabalho da empresa? Pode ser. Vamos supor que a empresa tenha o setor de engenharia e segurança do trabalho e o próprio engenheiro vai emitir o PPP. Pode ser também, desde que ele seja habilitado para isso na empresa, ele seja funcionário da empresa. Mas o PPP é sempre um funcionário da empresa. Para o contribuinte individual, o que o INSS vai exigir? Que a cooperativa de produção ou de trabalho emita esse PPP. Bruna, mas não tem, ele não é vinculado a uma cooperativa de trabalho ou produção. Quem que vai emitir? É um contribuinte individual, dentista, um médico, aí vai ser o engenheiro.
Aí esse engenheiro de segurança do trabalho pode produzir, então, para o contribuinte individual, um laudo técnico hoje e também vai emitir um PPP hoje, relacionando todos os períodos trabalhados. Ele trabalhou 25 anos como médico na clínica dele. Ele vai fazer a inspeção no meio ambiente de trabalho de hoje e vai preencher o PPP dizendo que ele está há 25 anos trabalhando sob condições especiais. Vai colocar lá todo o período, vai colocar agentes nocivos biológicos, protozoários, vírus, bactérias, e lá em responsável pelos registros ambientais no período, ele vai colocar a data de hoje que foi elaborado o laudo técnico. Então, a ANSS já vai saber que eu estou me referindo que a todo o período trabalhou com exposição a agentes biológicos, só que o laudo técnico só foi produzido hoje. Lá no responsável pelos registros ambientais no PPP, vai estar a data da elaboração do laudo técnico. Eu já sei que é um laudo extemporâneo. E eu sabendo que é um laudo extemporâneo, o que eu vou colocar lá embaixo no campo? Observações do PPP. Apesar do laudo técnico ser extemporâneo, ter sido produzido em período posterior ao período trabalhado, não houve alteração de layout. O meio ambiente de trabalho é o mesmo em todo o período. E a exposição ocorreu nas mesmas circunstâncias. Ótimo, se estiver lá no campo observações. Ou numa declaração em folha timbrada, como eu falei para vocês. A Maria perguntou: e quando eles preenchem todos os campos como qualitativam e não colocam os agentes? Isso acontece muito, né, Maria? A empresa coloca lá qualitativo. Ruído, quantitativo. Não pode. Qualitativo ou quantitativo, a gente vai ver na próxima aula, que é a forma da aferição do agente. Todo agente físico, a avaliação é quantitativa, porque tem que exceder um limite de tolerância para caracterizar a nocividade. Então, ainda que a pessoa trabalhou com exposição a ruído, não é por isso que essa exposição é insalubre. Porque se foi 70 decibéis A, 60 decibéis A, ok, está dentro do limite de tolerância, é salubre, não vai aposentar sob condições especiais. Só vai aposentar se for insalubre, se exceder os limites de tolerância, se for prejudicial à saúde. 86 decibéis A para o dia de hoje, para o ruído. E tem agentes que a avaliação é qualitativa e alguns quantitativa. Então, se, por exemplo, for um agente qualitativo realmente, tiver lá médico, fator de risco tem que estar biológicos. Agente nocivo, intensidade e concentração. No intensidade e concentração, como é uma avaliação qualitativa, não precisa da intensidade e concentração dos agentes biológicos, pode ter lá um NA, não se aplica. Ou pode ter um qualitativo, aí pode. Desde que conste agentes biológicos e tenha lá vírus, protozoários, fungos, bactérias. Mas não se presume. Bruno é um médico num centro cirúrgico. É óbvio que ele está exposto a agentes biológicos. Se não tiver no PPP agentes biológicos, não vai enquadrar. Só tiver qualitativo. Pode estar lá qualitativo, mas do lado de agentes biológicos. Aí, ok. Ruído quantitativo. A gente sabe que o ruído é quantitativo, mas qual é a técnica? Foi por dosimetria, decibelímetro? Qual é a norma? Foi de acordo com a NR15, NHO 01 da Fundacentro? A gente vai conversar sobre isso na próxima aula também. A Andresa perguntou: o CRPS aceita o laudo elaborado pelo segurado, como no exemplo do dentista? Não, não vai aceitar. É muito raro, viu? Eu já vi decisões que aceitam, tá? Já vi decisões. Nós aceitávamos, a minha junta. Mas eu era de Curitiba. Eu fui conselheira de junta, de Câmara e também do Conselho Pleno. Enquanto de junta e de Câmara aqui do Sul, em Curitiba, eu vejo que aqui em Florianópolis também, essas regiões, a gente é um pouco rebelde e a gente é um pouco à frente das outras regiões, como o TRF4. Então, normalmente aceita. Só que, na grande maioria, por vinculação ao decreto, pelo decreto dizer que o PPP tem que ser emitido pela cooperativa de produção, pelo decreto dizer que o levantamento técnico-ambiental tem que ser no meio ambiente do segurado, e por essa vinculação à legislação que o CRPS tem, ele é vinculado a dispositivo de decreto. Ele não pode afastar dispositivo de decreto por ilegalidade ou inconstitucionalidade se o STF assim não tiver declarado. Então, quando eu digo que a gente era rebelde, somos rebeldes ainda aqui na nossa região,
é porque realmente a gente tem decisões contra aquilo que prevê o decreto. Mas isso é exceção. Então, como o decreto diz que tem que ser elaborado pela cooperativa de produção, então, assim, a probabilidade de passar num recurso administrativo é muito pequena. O Rafael, acho que eu já respondi, né? A pergunta do Rafael: o engenheiro do trabalho pode emitir um laudo períodos retroativos, mesmo que não colhido dados da época, levando em consideração que não houve alteração da atividade no risco? Pode. Ele faz o laudo técnico ambiental hoje, então, um dentista. E no PPP ele vai dizer que realmente, né, a exposição se deu por todo o período. O Marlon falou aqui em relação aos honorários. Já viu emenda do TED falando de 30% dos atrasados, mais soma de 12 benefícios vencendo. Esse cobrou bem, hein? Cobra bastante. Enfim, é bom sempre dar uma olhadinha no Código de Ética e Disciplina da região, né? A Cristiane está perguntando, quando foi falado sobre o laudo técnico contemporâneo a tempo da atividade? Eu fiquei com dúvida. Se na época não foi emitido o laudo, posso produzi-lo agora, observando a lei e a condição da época? Então, quando eu faço um laudo técnico hoje, Cristiane, são as condições de hoje. É o meio ambiente de trabalho de hoje. Então, o médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, ele não vai poder supor como é que era o maquinário de outra época. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a inspeção hoje. Ele vai lá verificar qual é o nível de ruído hoje no maquinário. Se tem exposição a agentes químicos hoje. O problema é se hoje o meio ambiente de trabalho está bom. Está salubre. E na época era insalubre. Aí o que você vai precisar? Você vai ter que precisar de uma prova emprestada, feita lá na época para demonstrar que naquela época tinha exposição a agentes nocivos. Porque como trocou o maquinário, trocou o layout e não tem mais exposição a agentes nocivos, ficou difícil de provar naquela empresa a exposição retroativa. Então, o médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, ele vai fazer o laudo daquele momento, verificando aquelas situações naquele momento que ele está fazendo o levantamento ambiental. E ele tem que passar isso fielmente para o PPP. Quando a gente fala de fielmente, o laudo técnico, o médico do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho, eles têm responsabilidade pelas informações lançadas. E a empresa, quando emite o PPP, também tem responsabilidade pelas informações inseridas no PPP. É crime federal contra a administração pública federal, contra o INSS, levar informações que não condizam com a realidade. Então, cuidado. O PPP tem que ser uma transcrição fiel daquilo que está no laudo técnico. Não posso inserir informações que não estejam no laudo técnico. Porque o laudo técnico que é o meio de prova. E o médico do trabalho e o engenheiro que se responsabilizam pelas informações. E por que eu digo isso para vocês, gente? Cuidado das informações que vocês levam ao INSS. Porque o INSS tem um setor que é o MOB, que é de investigação. E a própria instrução normativa vai dizer que quando tiver uma CTPS rasurada, por exemplo, enquadramento por categoria profissional, tiver lá um nome de categoria e o segurado escreveu outro nome de categoria, não peça o enquadramento conforme a rasura. Eu já vi colegas serem chamados para depor na Polícia Federal porque a carteira de trabalho foi rasurada. E o advogado, na hora de levar essas informações lá no INSS, ele deu um confere com o original. Se comprometendo com aquelas informações. Toda vez que você leva a informação ao INSS, você se compromete com as informações que você está levando ao INSS. O acordo de cooperação técnica entre a INSS e a OAB é justamente no sentido de que hoje o advogado tem acesso ao INSS digital, mas ele se compromete com todas as informações que ele leva. Se você tem dúvida de uma CTPS, já coloca no próprio requerimento de benefício. Lá digitaliza o documento e diz, ó, CTPS rasurada. Coloca lá em cima, CTPS rasurada. Cliente me trouxe o documento assim. Já tira essa responsabilidade. Já peça para o seu cliente assinar dizendo que ele está entregando a CTPS rasurada. Porque eu vou dizer para vocês, toda vez que dá uma irregularidade, a culpa é do advogado. É a primeira coisa que o segurado faz. Foi o advogado que pediu para fazer assim. Foi o advogado que fez. Ah, minha carteira de trabalho está com o advogado. Ah, não sei, foi o advogado. Então, é muito importante vocês terem tudo isso por escrito, né? Tem algo rasurado,
algo que vocês acham que não é o ideal, já peça para o cliente assinar que ele está levando o documento assim e peça uma cópia autenticada por cartório, porque daí é o cartório que está autenticando. Você se exime um pouco dessa responsabilidade de conferir ele com o original. A Marta perguntou, professora, pela sua experiência, é comum um contribuinte individual ser filiado à cooperativa? É rara, é exceção. Às vezes, médico, a Unimed, né? Eles têm, assim, as cooperativas. Médico, às vezes, até é um pouco mais comum, mas não é muito comum, não. A maioria não tem filiação. A grande maioria não é filiada. Aí é que entra o problema de ter que judicializar. A Isabela perguntou, professor, é muito comum caminhoneiros autônomos serem vinculados a cooperativas de transportes para manter o veículo segurado. Isso pode possibilitar, de algum modo, a emissão de PPP pela cooperativa? Sim, pode. Porque como ele está vinculado a essa cooperativa de trabalho de produção, essa mesma cooperativa pode fazer um laudo técnico. Então, a cooperativa, ela contrata o médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que vai fazer essa inspeção dentro do caminhão. Ali no caminhão tem vibração, tem ruído. E aí, a própria cooperativa, depois, com base nesse laudo técnico, ela pode emitir o PPP. Ela assina e emite o PPP. Disposição a ruído, vibração, enfim. E isso próprio, depois o INSS pode aceitar. O recurso administrativo daí é mais tranquilo, se tiver esse laudo elaborado pela cooperativa. Queridos, as perguntas aqui do chat, acho que foram todas. Vocês têm dúvidas ainda em relação ao laudo técnico, inspeção no ambiente de trabalho, produção de provas? Pode falar, Cristiane. Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. É o seguinte, o PPP, fica uma dúvida com relação ao PPP no seguinte sentido. O PPP ele é emitido só quando solicitado ou ele vai ser emitido pela empresa com alguma frequência? Porque eu perguntei com relação ao período extemporâneo, laudo, justamente por isso. O segurado tem como guardar esse documento com ele da época em que ele está trabalhando ou ele vai ser solicitado só mediante alguma necessidade de prova? Então, o PPP, a partir de 1º de janeiro de 2024, ele passou a ser eletrônico. Então, isso já é excelente. Você consegue, para aqueles que têm vinculativo, então, se o segurado tem vinculativo até os dias de hoje com a empresa, a partir de 1º de janeiro de 2023, entra lá no meu INSS e tem o PPP. Então, é ótimo, consegue acessar as informações, né? Se a empresa vem informando exposição a agentes nocivos, e esse PPP vai estar com dados retroativos, desde o início do vínculo naquela empresa. Então, você consegue acompanhar. Agora, para vínculos que se finalizaram antes de 31 de dezembro de 2022, o PPP ele é só fornecido quando da rescisão. Ele tem que ser fornecido no momento da rescisão, para trabalhadores que trabalham com sujeição a agentes nocivos. Ou então, sempre que pedido. Sempre que o segurado pediu o PPP, a empresa deve fornecer. Ela é obrigada a fornecer quando do pedido e deve fornecer sempre quando da rescisão. Mas, quando o segurado normalmente pediu um PPP em vinculativo, às vezes a empresa fica com medinho de entregar. Principalmente quando ele está afastado por benefício por incapacidade. Por quê? É muito legal vocês levarem um PPP para requerimento de benefício por incapacidade. Juntar lá na Perícia Médica Federal, levar no judiciário, no CRPS. Por quê? Porque o PPP vai ter a descrição das atividades habituais, lá no item 14.2. Então, a perícia médica vai saber o que ele fazia habitualmente no trabalho. Vai ter lá os riscos ergonômicos. Risco ergonômico para fim previdenciário, para aposentadoria especial, não tem significado nenhum. Mas para incapacidade pode ter. Será que essa incapacidade não veio do meio ambiente de trabalho? Então, olha que legal você comprovar nexo causal e comprovar incapacidade com o PPP no requerimento de benefício por incapacidade. Então, agora, com o PPP eletrônico, aproveitem para juntar. Faz diferença na análise da perícia médica. Ok. Obrigada, viu? Imagina de nada, Cristiane. Mais alguma pergunta, queridos? Então, assim, para a gente ir finalizando. Em relação aos agentes nocivos, que a gente passou a olhar agora, o que é o mais importante a gente ter em mente, gente? Para fins previdenciários, só vão enquadrar os agentes nocivos que estiverem presentes no anexo 4 do Decreto 3.048 de 99.
tem que estar lá, anexo 4 do decreto 3.048 de 99. Então, eu vou olhar o tipo de agente, eu vou olhar o ruído, agentes biológicos, tem lá a descrição dos agentes químicos. Às vezes, o agente químico que está descrito no decreto é a composição de algum outro agente que poderia ser enquadrado sob condições especiais. Então, às vezes, você pega um PPP, está lá, por exemplo, como eu falei, o alcatrão de Hulha. Você vai olhar no decreto 3.048 de 99, não tem a denominação alcatrão de Hulha. Aí você vai dizer, não enquadra sob condições especiais? Dê uma pesquisada, o que é o alcatrão de Hulha? O que ele tem dentro desse agente? Qual é a composição dele? Porque se na composição ele tem hidrocarbonetos aromáticos, que são considerados cancerígenos, também tem que enquadrar sob condições especiais. Então, quando você vê um agente químico lá no PPP, você olha no anexo 4, que não está a mesma denominação, dê uma pesquisada no que é aquele agente. Porque, por vezes, na composição, ele tem algum agente químico que é enquadrável dentro do decreto. E isso leva depois na sua petição. O juiz não vai saber o composto do alcatrão de Hulha. Você tem que explicar. Você tem que desenhar e explicar lá na petição e dizer que tem os hidrocarbonetos aromáticos. E leve sempre páginas oficiais. Tem páginas oficiais da internet, do gov.br, que falam, Ministério do Trabalho, que falam sobre agentes nocivos, composição de agentes nocivos. Então, dê uma pesquisada nessas páginas oficiais para fundamentar os requerimentos e as ações judiciais de vocês. Então, eu vou olhar lá no decreto, no anexo 4, o agente nocivo. E na NR15, nos anexos, eu vou olhar a intensidade e concentração. Se excedeu o limite de tolerância, se a avaliação é qualitativa ou quantitativa. Então, é na NR15. No anexo 4, eu vou ter a denominação. Para saber se a análise é qualitativa ou quantitativa, eu tenho que ir na NR15. Para saber se superou o limite de tolerância. Porque, às vezes, teve presente no meu ambiente de trabalho, mas em concentração pequena, que não excedeu o limite de tolerância e também não é considerado prejudicial à saúde. Pode falar, Marlon. Bom dia a todos os colegas. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, professora. Aconteceu um caso comigo aqui, foi até referente à pergunta que eu elaborei aí. A segurada, ela é digitadora, função administrativa do hospital. Só que o hospital aqui de uma comarca vizinha, ele é muito pequeno e é só um prédio. Uhum. Então, ela que faz a ficha dos pacientes, ela está sempre em contato com os agentes biológicos. E aí, uma época, lá atrás, 2007, por aí, o hospital parou de pagar a insalubridade para eles, o pessoal da área administrativa. O sindicato fez essa reclamatória trabalhista, teve a perícia que constatou que, por ser um prédio só, eles entram para ir lá na sala da administrativa, eles passam pelos leitos, pelos corredores. Ela, por exemplo, foi uma das entrevistadas na perícia e constatou que era ambiente insalubre e nocivo à saúde. Só que o PPP, ele vem narrando lá a descrição da profissiografia dela, não consta que... não leva a acreditar que ela tem contato com agente biológico. O INSS veio e negou o benefício por conta da descrição da profissiografia. O que eu faço? Judicializo? Isso normalmente, viu? Normalmente a perícia médica ou não vai enquadrar dizendo que a técnica de aferição não foi adequada ou porque não houve permanência na exposição. Assim, são os dois motivos que a perícia médica mais utiliza. Ou falta de informações, né? Falta de informações para ensejar o enquadramento. No caso dela, ali, como falta a descrição das atividades que realmente ela desempenhou, porque tu disse que ela preenche cadastro dos pacientes, não faz isso? Sim. Ela tem um contato pessoal com os pacientes. Isso tá no item 14.2? Não. Aí é que tá. Talvez pareça que ela trabalha numa sala separada, isolada, sem nada, né? Sim. Eu acho que talvez o interessante seria tentar retificar esse PPP. E o laudo técnico? Tu teve acesso ao laudo técnico? Oi? Tu teve acesso a esse laudo produzido pelo sindicato?
Sim, eu juntei o laudo da perícia lá da Justiça do Trabalho, foi juntado no requerimento administrativo. Juntou. E nesse laudo diz que ela faz atendimento ao paciente? Sim, sim. Consta... Ele meio que complementa o PPP. Não, então legal, tu tem a prova que realmente ela trabalhou com exposição aos pacientes, porque está no laudo. Então eu acho legal o recurso administrativo. Porque o recurso administrativo no CRPS, o que tu vai ter que dizer? O PPP não foi fielmente transcrito conforme o laudo técnico. Foi suprimido informações importantes de relevância para o cargo dela, que é justamente que ela fazia o preenchimento de cadastro dos próprios pacientes. Ela tinha contato direto com os próprios pacientes. Todos os dias, habitualmente, de forma permanente. E também explicar que é um ambiente pequeno e tal. Então, eu acho que o recurso administrativo é tranquilo. Inclusive, tem a resolução 40 de 2018 do CRPS, que eu botei no material de vocês, que vai dizer que a exposição ela é permanente quando houver uma subordinação jurídica, quando a pessoa ela é obrigada a se expor ao agente nocivo, ainda que seja de forma intermitente. Então, essa resolução do CRPS é muito legal, diz que ainda que não seja em toda a jornada de trabalho, o enunciado número 14 também vai dizer isso, ainda que a exposição não se dê em toda a jornada de trabalho, isso não retira a permanência. Desde que realmente ela tenha um risco de exposição, de forma permanente, ou seja, todos os dias ela faz atendimento a esses clientes, ela se sujeita ao risco todos os dias, então teria permanência na exposição. Eu acho muito legal um recurso administrativo. Tu és da onde, Marlon? Eu sou de São Paulo. TRF3. TRF3 também é um bom tribunal, mas eu faria um recurso administrativo, eu acho interessante. Eu tenho feito recurso administrativo de tudo de aposentadoria especial, para não levar para o juizado também, né? Então, é interessante não levar para o juizado. Mas faça essa prova, essa contraprova, né, de PPP e laudo técnico. Certo. E no caso de já ter passado os 30 dias? Aí tem que ajuizar, né? Não tem... Da data da ciência, Mas, assim, o que eu faria? Não vai para o juizado. Tá. Não leva para o juizado. Passou o prazo de recurso. Tem todos os documentos lá, não precisa juntar mais nada. O que você pode fazer? Uma revisão administrativa, mas vai demorar. Uma revisão administrativa desse indeferimento para depois fazer um recurso tempestivo. Poderia fazer. Ou poderia fazer um novo requerimento já também. Um novo requerimento é revisão e depois um recurso daquilo que sair primeiro. Mas de todo fato, assim, no juizado, pelo menos se for para judicializar, espera passar ali os 60 salários mínimos para ir depois para o rito comum, né? Bacana, muito obrigado. Imagina de nada. A Márcia está dizendo que demora muito, né? O recurso administrativo lá na região de vocês, que tem demorado muito. Esse que é o problema. O prazo de um recurso administrativo hoje está aí em 2, 3 anos para ter uma resposta. Tem demorado muito. Eu estou com processos assim que eu vejo que estão realmente parados no CRPS. E hoje é o problema, porque ele não tem capacidade de absorver todos os recursos administrativos que têm sido apresentados, né? Então, a gente tem boas decisões, o problema é a demora. O problema é a demora dessas decisões. Só que assim, Márcia, apesar do juizado ser mais célere, tu tem que pesquisar o juizado da tua região. Tem algumas regiões que talvez até ok, mas tem regiões que juizado, gente, é sepultar o benefício e fazer coisa julgada com aquele benefício. Então, ainda que não é uma resposta rápida, se for uma resposta de sepultamento, não vale a pena. De modo algum vir essa resposta rápida. Então, por isso que eu sempre digo, assim, a gente tem que delimitar estratégia. Tem benefícios com a aposentadoria especial que, assim, juizado especial seria a exceção da exceção. Algo muito simples, de repente, que não requeira valor probatório, que não precise de nada de prova, que o PPP esteja adequado, que o laudo técnico esteja adequado. Aí, ok, talvez eu vá para o juizado. Mas, assim, tem muitas decisões restritivas. Então, o melhor é eu entender minha região, né? O que o juizado da minha região diz. Quem tem competência delegada, a Justiça Estadual normalmente é um pouco mais ampliativa, né? Acaba concedendo, por falta de conhecimento, concede tudo. É um pouco melhor. Enfim. Aí tem que avaliar. Tu és de onde, Márcia? De que região? É muito de região para região, né?
Pode perguntar, Carlos, pode falar. Opa, oi professora, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. É um período que não foi aceito, considerando que para ruído é obrigatório LTCAT em qualquer período. Sim. Aí teve mais acho que 2 considerandos aqui, né, que realmente não informou o conselho de classe do responsável pelos registros ambientais. Realmente o PPP não informa, né? Acho que esse ponto tem que ser corrigido mesmo. E considerando a exposição a ruído dará ensejo o artigo 280, né, que fala dos limites e as datas, né, dos ruídos, né? Sim. De 80, né? Era um período que era 80 até 97, né? 80 decibéis, 80 decibéis, né? E, então, dentro do exposto, não há elementos para análise e comprovação de exposição de modo permanente, a conclusão, né? E também, em relação aos químicos reagentes laboratoriais, não informa substâncias, não havendo elementos para analisar e comprovação de exposição a agentes nocivos contidos nos decretos 53.831 e 83.080/79, que a primeira questão, para a comprovação do ruído é obrigatório o LTCAT. Sim, para qualquer período. Qualquer período, então, desde a existência do ruído, é preciso ter lá atrás no PPP a informação do responsável pelos registros ambientais, que é o médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. E tem que ter lá a anotação do CRM e do CREA, também para ficar caracterizado que é o médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, ruído, qualquer período. Qualquer período. Mesmo no caso aqui... Mesmo antes de 96, né? Quando foi passado a exigir o laudo. É porque passou-se a exigir o laudo para todos os agentes nocivos, a partir de 96. Mas para ruído e calor, sempre se exigiu um laudo técnico. Sim. Correto. Além do PPP, então, mas na época acho que não tinha, porque aqui é em 86 até 90. E não tem nenhum responsável pelos registros ambientais no PPP? Eles colocaram, quer ver, é um CRM, né? É um médico. É médicos. Acho que talvez por falta do engenheiro. Da anotação. Não, tem. A partir de que período que está esse médico? Não, espera aí, doutora. O período... São vários períodos, porém todos compreendidos entre 86, a maio de 86 a outubro de 90. Foram picados, mas logo na sequência, né? E nesses períodos tem ali o responsável pelos registros ambientais. Exposição a fatores de risco, né? Lá no campo... não, desculpa, responsável pelos registros ambientais. No final do PPP. Tá certo. Não, eles colocam o registro de classe, ele só colocou assim, SP, aí tem um número grande. É um técnico. É um técnico, né? Chama o problema. Aí é que tá, lá no responsável pelos registros ambientais, no campo responsável, quando tem lá um número grande, é técnico de segurança do trabalho. E ele não é hábil para fazer o levantamento técnico ambiental, ele não tem competência, como a gente viu. Então, precisaria ser um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Significa que esse laudo não tem validade. Então, nenhuma informação do PPP tem validade. Ele foi preenchido com base em laudo elaborado por técnico de segurança do trabalho. Entendi. Então, por isso, essa conclusão de não comprovação de exposição de modo permanente. Não, a permanência aí seria outra coisa, seria relacionada ao item 14.2, lá a descrição das atividades. Mas só o fato de não ter o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, por si só já não enquadra, gente. É um problema. No próprio judiciário também teria que fazer uma contraprova, porque não tem competência realmente. A descrição das atividades, entendi. O próprio fato de já não ter o profissional. É um requisito formal até, deve ser, né? Não sei, considerado, talvez. Exatamente. A legislação exige, né, que seja o médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Correto. Então, é o maior problema do teu PPP, hein? É o maior problema, né? Sim. E também na descrição das atividades tem que estar escrito, né, de maneira permanente, né?
Não precisaria estar escrito de maneira permanente. O que a perícia médica avalia lá no item 14.2 do PPP? As atividades realizadas por período. Então, se ele tem atividade administrativa, preencher formulário, qualquer coisa que retire dele a condição de que ele ficou o tempo inteiro exposto a agente nocivo, a perícia médica federal já vai dizer que não teve permanência. É uma análise errada que eles fazem. Porque a permanência, como a gente já viu na aula anterior, não tem a ver com o tempo de exposição. Tem a ver com a subordinação de a pessoa ser obrigada a se expor àquele agente nocivo. Então, a perícia médica, infelizmente, vai olhar esse item 14.2 e vai verificar, pela descrição das atividades, se ela fez muitas atividades que afastou ela da fonte produtora desse agente nocivo, da fonte produtora da máquina do ruído, por exemplo, já vai dizer que não teve permanência na exposição. Entendi. Para rebater isso, depende do caso, né? Tu teria que... Aí tu vai precisar de um outro laudo técnico, porque esse laudo técnico desse PPP não serve. Então, tu teria que ter um laudo técnico produzido por médico de trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Correto. É o primeiro problema. Então, recurso administrativo não adianta do jeito que está esse processo. Não adianta. E no judiciário tu vai encarar um grande problema. Então, talvez, se a empresa estiver ativa, pedir um laudo técnico ambiental feito por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, se ela tem algum outro laudo lá. E tentar conseguir um outro laudo que evidencie essas informações de forma melhor. Entendi. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado. Tá bom? De nada, Carlos. Joia. Pode falar, Rafaela. Olá, tá com o microfone desabilitado. Agora sim. Não, ainda tá mudo. Não estou ouvindo. E teu microfone estava aberto. Agora, Rafaela, experimenta mudar a configuração aí do seu microfone. Vai em configurações, experimenta mudar. Às vezes é isso. Ele deve estar pegando o microfone de algum... ou do seu aparelho, ou da webcam, não sei. Pode ser. Ou desconectar e conectar de novo, né? Às vezes funciona também. Não ouvi. A Janaína está perguntando, é válido pedir dano moral previdenciário na intenção de alcançar os 60 salários mínimos para ingressar com ação na justiça comum? O povo faz isso, né? O povo tem feito isso. Mas tem alguns tribunais também que dizem que o valor máximo aí de dano moral chega a um valor, né? Não pode ser todo o valor para ultrapassar os 60 salários mínimos. Então, dano moral previdenciário para a matéria de competência, ele só pode ser até um valor máximo, né, pedido de dano moral. Não poderia ser para todo extrapolar realmente a competência e ficar caracterizado que é só para fugir do juizado especial. Então, teria que dar até uma olhada em relação ao valor atribuído ao valor da causa. Mas pode sim, com o valor dos atrasados, mais um valor de dano moral, para fugir da competência da justiça comum. A Marta está perguntando que ela tem um caso também de contribuinte individual que fica dentro do valor do juizado. Então, assim, Marta, o ideal, né, contribuinte individual dentista no CRPS vai ter problema. O que tu pode fazer é tentar, ainda assim, para exceder o valor de 60 salários mínimos. Ou então, pedir um dano moral previdenciário, enfim, colocar outras questões aí para levantar o valor da causa, né? Para exceder o valor da causa. Costumo colocar período especial em alguns contratos, sabendo que não é apenas para aumentar o valor da causa. O problema aí é a questão de poluir o processo, né? Acaba poluindo o processo, tem a questão da sucumbência também, hoje em dia. Então, talvez não seja mais adequado. Rafaela, tu queres escrever a tua pergunta? Não. Mais alguma pergunta, amigos? Enquanto que a gente aguarda a Rafaela? Quinta eu faço a pergunta, tá bom. Então, tá. Quinta-feira a gente vai entrar em formulários também. A gente vai falar de PPP, os formulários, de exposição a agentes nocivos, de agentes químicos, físicos, biológicos. A gente vai analisar mais realmente a exposição a agentes nocivos. Quem não assinou a lista, assinam a lista de presença, né? Tá aqui no bate-papo, a ESA colocou aqui para vocês.
Nome de doutrinador. Eu já falei na aula anterior, eu gosto muito do Carlos Cacá Domingos. Inclusive, ele tem um livro sobre aposentadoria especial no CRPS também, que é bem interessante. Então, é muito bom. A professora Adriane Bramante também tem bons livros sobre aposentadoria especial. Os manuais, para quem está começando agora, são excelentes, para quem realmente não tem muita noção ainda. O manual do professor Teodoro Agostinho é muito interessante para saber as regras, né, dos benefícios, enfim. O manual do João Batista Lázari também, para quem está começando. Certo, queridas? Mas o principal é legislação. Vejam a legislação, que tudo está na legislação. Decreto 3.048 de 99, anexo 4, as NRs, NR15, estudem a legislação. Instrução normativa número 128 de 2022, Manual de Aposentadoria Especial de 2018 do INSS, são os mais importantes. Certo? Obrigada, viu? Um fraterno abraço para vocês. Quinta-feira a gente volta, então, tratando aí de todas as questões relacionadas à aposentadoria especial. Uma boa semana. Fiquem todos bem, viu? Um abração. Tchau, tchau. Obrigada, queridos. Um abraço.